Vibe Mundial FM. Eu acredito, através de muitos anos dos meus estudos, dos meus atendimentos no meu consultório, eu sempre falo aqui na rádio que nós viemos nessa vida para a gente ser feliz, para a gente conseguir se realizar enquanto ser humano, que a gente tem que ter propósitos na nossa vida. Quando a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a vida não anda. A vida ela fica patinando e depois você fica aí frustrado, a vida fica estagnada, você vai ficar reclamando porque a sua vida não anda. E aí o que acontece? Quando a gente fica muito ansioso, quando a gente fica muito inseguro, com essa sensação de vazio no peito, parece que nada na nossa vida faz sentido. E aí você pode se perguntar, mas como que isso é possível? Como é que a gente consegue viver com menos ansiedade, com menos insegurança, se preocupar menos? Eu digo para você que isso é possível. Claro, as coisas não acontecem, as mudanças na nossa vida não acontecem assim de um estalo de dedos, como muitas vezes a gente gostaria. As mudanças na nossa vida, elas são necessárias, como, por exemplo, o meu programa que era 8h30, agora ele é 7 horas. Então, são essas mudanças pequenas que a vida precisa ter essa fluidez, a vida precisa fluir, ela precisa se mover para que a gente possa andar e ter uma vida muito mais harmônica, sem essa quantidade de estresse, sem essa ansiedade tão maluca que nós vivemos. Não só por conta da pandemia, mas antes de tudo isso acontecer, a vida de muitas pessoas já estavam assim. Então, quando a gente quer mudar, a primeira dica que eu já vou passar aqui para vocês. Vocês têm que ter em mente o que eu quero mudar na minha vida. O que eu quero mudar? Porque às vezes a gente quer mudar e a gente nem sabe exatamente o que eu quero. Às vezes a gente quer algo que às vezes nem sabe exatamente por que quer. Eu quero porque alguém disse para mim que é bacana, porque eu tô vendo nas redes sociais, na televisão, que isso é legal e eu quero ter aquilo. Né? Quando eu falo ter, né, tô falando de coisas materiais. Eu quero ter um trabalho bacana, eu quero ter mais dinheiro. Mas antes de a gente saber o que a gente quer, né, que isso é o primeiro passo muito importante, a gente precisa saber para que eu quero aquilo. Tem sempre alguma coisa na nossa vida, das áreas na qual a gente vive, seja na nossa área de família, né, no nosso convívio familiar, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, né, enfim, né, com o parceiro, com a sua parceira, com os filhos, que sempre tem alguma coisa que a gente gostaria que fosse possível para a gente mudar aquele ambiente na qual a gente convive. Tem também a área da parte do nosso trabalho, né, para a gente se realizar enquanto pessoa, colocar esse propósito para a vida. A gente pode querer mudanças em relação à parte da saúde. Então, pode ser que você esteja doente, que você queira mudar algo na sua vida para que você tenha muito mais saúde física. Você pode querer mudar a relação que você tem com as suas finanças, com relação ao seu dinheiro, com relação também a você com você mesma, sua autoestima. Você pode querer ter mudanças no seu convívio social com os seus amigos, na sociedade de uma maneira geral. Então, quando a gente pega estas áreas da nossa vida, sempre tem algo que está incomodando, sempre tem algo que não está bacana, parece que não está fluindo como deve fluir. E a gente precisa fazer as mudanças que são necessárias. Algumas mudanças que estão nos incomodando, que já estão ali, na sua vida, há um tempão que você vai falando assim, depois eu vejo. E quando você acredita que aquela situação, seja em uma dessas áreas aí que eu falei, de família, trabalho, de dinheiro, com os amigos, você com você mesma, a sua autoestima, você acreditou que aquilo estava bem resolvido, daqui a pouco aquela situação se repete. E você cai naquele buraco. Aí você acha que saiu daquela situação, e aí daqui a pouco passa um tempo, você acredita que resolveu, que mudou, e aí vem de novo aquela situação. E aquilo fica se repetindo na sua vida por muitos e muitos anos, durante a sua vida inteira, independente da idade que você tenha.
Você pode ter 30 anos, pode ter 80 anos, 90 anos. Tem situações na nossa vida que elas vão se repetindo. Aí quando aquele negócio acontece, você fala, não acredito que eu caí nessa de novo. Não é assim que acontece? Então, ainda mais nesse ano que nós estamos vivendo, um ano tão desafiador para todos nós. Quando eu falo nós, eu me incluo, porque assim, não é porque eu estou aqui na rádio, que eu trabalho com as terapias, que eu sei qual é o caminho para não ter essa vida tão angustiada, né, com tanta ansiedade, que eu também não passo por situações desafiadoras. A diferença talvez seja porque, como eu tenho conhecimento, eu busco, né, me conhecer todos os dias, é um trabalho que eu faço comigo diário, e eu não caio tão fácil nesses buracos, né? Nesses buracos de você se deixar levar pelo medo, se deixa levar pela insegurança, pela ansiedade. Toma atitudes que depois... por que eu tomei essa decisão? Né? Estava envolvida por algo emocional. Tomei a decisão porque eu estava insegura. Tomei a decisão porque eu estava ansiosa. E agora? Então, a gente fica repetindo estes padrões, a gente fica repetindo essas coisas na nossa vida e a grande maioria das vezes a gente acaba atuando desta forma, por quê? Porque a gente tem pensamentos que são sabotadores, a gente tem crenças limitantes que impedem da vida fluir e a gente atingir o que a gente quer. Esses pensamentos e essas crenças que nós temos, todos nós temos, uns mais, outros menos, principalmente em todas essas relações, dessas áreas que eu falei, né? De trabalho, família, de dinheiro, de amigos, enfim. Sempre tem um ali que é a nossa pedrinha do sapato. Porque quando a gente cresce, né? Até os primeiros anos de vida, os 7 anos, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, a gente absorve. Então, a nossa cabecinha, lá quando a gente é criança, até os 7 anos, é como lá o celular que a gente acabou de comprar, que não tem aplicativo, não tem, tá vazio. Você acabou de comprar o celular da loja. Então, conforme a gente vai colocando os aplicativos no nosso celular, ele vai tendo um formato. Então, o formato dos aplicativos que eu tenho no meu celular é meu, é aqui da Sol. Então, você tem outro formato do seu celular com outros aplicativos que são interessantes para o seu dia a dia. E assim é quando nós somos crianças. Então, tudo que os nossos pais, né, as pessoas que cuidaram de nós até essa faixa etária dos 7 anos, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, a gente absorve aquilo fica como um aplicativo no nosso pensamento, lá no nosso celular, e aquilo vira a nossa verdade absoluta. E aí aquilo vai permeando, vai me levando ao longo da minha vida. E eu vou tomando atitudes de acordo com tudo que eu vivi quando eu era criança. E isso fica preso lá no fundo da nossa cabeça, o que a gente chama de inconsciente. Então, fica lá naquele fundo, lá naqueles aplicativos que você depois, o celular já está tão cheio, você quer colocar um aplicativo novo e não tem mais espaço. Para eu colocar um aplicativo novo na minha mente, para eu colocar um aplicativo novo no meu celular, o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar aquele lixo, eu preciso tirar aquelas coisas que não faz mais sentido e colocar um aplicativo novo. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, como é que funciona a nossa mente. Então, a gente precisa aprender a tirar esses pensamentos, esses aplicativos ruins aí que você colocou aí na sua vida, mas a gente coloca isso de uma maneira totalmente inconsciente e não tem nenhum problema, não tem nenhuma culpa com relação a isso. A gente precisa aprender a ir limpando isso. E como é que é feita essa, vamos dizer assim, essa faxina, essa mudança, né? Que a gente precisa. Primeiro precisa ter consciência do que você quer mudar, das coisas que estão te incomodando. Então, essa é a primeira dica que eu vou passar aí para vocês. O que você acredita que está te incomodando, que você quer mudar na sua vida? Dessas áreas aí que eu acabei de falar. Segunda coisa que você precisa ter consciência, tá? Eu quero mudar determinadas questões, vamos colocar aqui relacionamentos, tá? Um exemplo. Então, eu quero mudar os meus relacionamentos, seja o relacionamento amoroso, seja o meu relacionamento de família e, principalmente, os nossos relacionamentos, eles conseguem mudar a partir do momento que eu mudo o relacionamento que eu tenho comigo. Não é porque eu quero mudar o meu relacionamento, pegar um exemplo aqui com o meu marido, não é ele quem vai mudar, é a minha percepção do relacionamento que eu tenho comigo, que aí sim, aquele relacionamento na minha família vai conseguir ter as mudanças necessárias. Para isso, existem técnicas específicas na qual eu trabalho,
que eu estudo isso já há muitos anos e que é possível sim fazer essas mudanças. Vibe Mundial 95.